Acontecendo uma palhaçada dos bolsonaristas e também de alguns comentaristas políticos sobre o que aconteceu do evento do Lula no 1º de maio, no Dia do Trabalho. Os bolsonaristas estão enganando o gado, falando que vai ter impeachment de Lula, cassação de chapa do Boulos. Não vai acontecer nada disso. E aí tem alguns comentaristas falando sobre a mobilização do Lula, que foi um fiasco de público. Eles também falam da aprovação. E o pior é que tem alguns canais de esquerda que não estão entendendo absolutamente nada do que acontece, do contexto do trabalho atual, e ficam falando que foi um erro da organização, que não mobilizou. Gente, faça cessa da paciência. Que falta de leitura do contexto social que nós estamos vivendo aqui no país. Mas eu quero saber a sua opinião sobre o evento do Dia do Trabalho. O que você achou desse evento? E o que você acha dessas palhaçadas bolsonaristas? É só pra engajar? Se você concorda que isso é uma palhaçada, eu quero que você deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Eu quero começar já com o primeiro assunto do vídeo, desmistificando essa palhaçada bolsonarista que eles estão falando sobre cassação de Boulos, chapa do Boulos, impeachment do Lula. Porque o Lula, ele pediu o voto para o Guilherme Boulos. Isso não pode, isso é proibido pela justiça eleitoral. Então o Lula cometeu um erro, tem que tomar cuidado, um crime eleitoral. Crime é uma palavra muito forte, mas ele vai tomar no máximo uma multa. Lula não vai sofrer processo de impeachment porque ele não era o candidato. E o Boulos não vai ter a sua chapa cassada porque ele, o Boulos, não pediu voto para ele. Quem pediu foi o Lula. É diferente do que aconteceu no passado com o Bolsonaro. Lula deve ser multado. Se o Boulos sofrer uma multa, vai ser uma multa pequena. Não há condição de impeachment, de cassação de chapa. Isso tudo é o bolsonarista, porque bolsonarista não tem pauta, vive de engajamento de rede social, então precisa ficar enganando o gado, falando que vai protocolar pedido de impeachment, denúncia no TSE, só para falar que tá fazendo alguma coisa. Isso a gente já tá cansado. Então, pessoal, quando começa a acontecer esse auê bolsonarista, não vamos entrar nessa. Por quê? Porque é tudo picadinha, é tudo lorota dos bolsonaristas. Eles tendem a querer comparar o evento do Lula com o evento de Bolsonaro em Copacabana para disfarçar o fiasco que foi o evento do Bolsonaro em Copacabana. Bolsonaro não mobiliza mais ninguém. Ah, mas o Lula também não mobiliza? Não, o Lula não mobiliza. Isso já é sabido. Eu vou explicar os motivos. Mas quem precisa de povo na rua é o Bolsonaro. O Lula não precisa. O Lula venceu 2022, o Lula é o presidente. Pra que o Lula vai precisar de povo na rua? Não há necessidade disso. Quem precisa é o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro está enfrentando problemas na justiça, ele que precisa levar as pessoas na rua para tentar intimidar o judiciário. O Lula não precisa, o Lula governa. Ah, mas aí o Congresso vai ficar mais... Gente, o Congresso já é extremamente conservador. Há com o Arthur Lira uma necessidade do Lira fazer a sucessão. Então ele vai pressionar o Lula. Ter povo na rua, não muda absolutamente nada na relação de Lula com o Congresso. Ponto. E aí vem comentarista político querer falar, não, porque o Lula teve um fiasco de público, a aprovação baixa. Para de falar asneira sobre a aprovação baixa. Isso me irrita, porque esses caras, eles ficam falando direto que o país está polarizado. Não, nós temos uma grande polarização no país. Nós temos uma grande polarização no país. Se você fala que o país está polarizado, você tem que levar essa análise para a sua avaliação da aprovação do presidente. Se o país está polarizado, o que você, está me ouvindo, entende sobre polarização? Há uma divisão de 50% para um lado e 50% para o outro, certo? Certo. Se nós temos 50% de petistas e 50% de bolsonarista, como que a aprovação do Lula vai ser maior do que 50%? Ou seria maior do que 50%? Não dá, porque se o país está polarizado, você tem 50 e 50, você tem uma divisão. Então os caras, eles ficam falando que existe uma polarização no Brasil, mas na hora de avaliar a pesquisa da aprovação do Lula, eles não levam isso em consideração. Eles caem em contradição com as próprias análises. Me irrita isso. Aí depois eu falo, pô, os caras não têm diploma, eles não cursaram faculdade, eles não sabem avaliar pesquisa. Aí vem pessoal nas outras redes sociais e fala, pô, mas toda hora você fica falando essa história que eles não têm diploma. Pô, mas é um problema isso. Como que eles vão avaliar pesquisa e fazer crítica ao governo Lula se eles não fizeram o mínimo de um TCC? Pô, isso me irrita, irrita demais. Se o país está polarizado, a aprovação do Lula está condizente. Você tem 30% de bolsonarista, 30% de petista e 30% de neném. Não, é irritante. E aí, por que o evento do Lula fracassou? Ou não teve ninguém?
Porque a esquerda não mobiliza mais as ruas. Quem acreditava que o evento do Lula fosse ter uma grande contingente, tá fora da realidade, tá vivendo nos anos 80. Não existe mais isso. Aí eu tenho que ver os outros portais de esquerda, o cara falando assim, não, porque houve um erro de comunicação. Pode comunicar à vontade. Não vai ter. A última mobilização de esquerda relevante foi em junho de 2013. Por quê? Porque, para que a esquerda se mobilize, é necessário que haja uma pauta, uma demanda social. Junho de 2013 teve a demanda por parte dos estudantes com a passagem de ônibus. Não existem grandes demandas do trabalho, não existem grandes demandas sociais. Então, se você não tem uma demanda aglutinadora e mobilizadora, por que as pessoas vão? Não havia uma reivindicação clara para as pessoas irem às ruas no dia do trabalho. Gente, faça-me um favor. E outra, e aí falta um pouco de sociologia. Os caras querem ficar comentando assunto político, esse pessoal. Não adianta, tem que ter um pouco de sociologia, não adianta. O trabalho, ele mudou ao longo dos últimos 40 anos. O que o Lula viveu em 1980, 1990, não existe mais. Não existe mais trabalho com carteira assinada. Claro que existe, eu sei, mas eu estou exagerando. Por quê? Porque o trabalho ele foi sofrendo a pejotização. À medida que nós começamos a ter trabalhadores PJ, ao invés de trabalhadores com carteira assinada, você parou de ter uma organização do trabalho, as relações trabalhistas foram mudando e os sindicatos foram se enfraquecendo. Você não tem mais imposto sindical, os sindicatos eles não têm mais a mesma força. Se você não está mais associado ao sindicato, se você não tem mais uma organização do trabalho, como que um evento promovido por sindicato vai ter gente? Não vai! Simplesmente não vai. Não adianta falar que a culpa é do ciclano, a culpa é do Beltrano, como o Lula falou. Porque não vai ter ninguém mesmo. Ah, mas o Bolsonaro mobiliza. Óbvio que o Bolsonaro mobiliza mais do que o Lula. Isso todo mundo sabe. A própria figura do Bolsonaro é, entre aspas, uma figura mais popular do que o Lula. O que eu tô querendo dizer com isso? O Bolsonaro, aquele tiozão do pavê, aquele debilóide, você tem em toda a família, da classe mais rica à pessoa mais pobre. Todo mundo tem um Bolsonaro na sua família. Então isso causa uma identificação com a população muito mais forte. Você enxerga um parente seu no Bolsonaro. Agora, você enxergar um parente seu no Lula é mais difícil. Por quê? Porque o Lula ele é um trabalhador. As camadas mais altas das elites, você não vai encontrar um Lula ali na família. Você se identifica com Lula pelas pautas dele, pelas lutas, pela reivindicação. Mas não pela figura. O Bolsonaro, você tem uma identificação com a figura. Fora que ele é o bastião dos fracassados. Bolsonaro, ele promete àquele cidadão médio brasileiro, despolitizado, que sente que o Estado o abandonou e tirou a importância da vida dele para o Estado, ele enxerga no Bolsonaro aquela figura que é o vingador moral, que foi construído pelo Carlos. Aquele que vai atacar as instituições republicanas que estão todas podres. Que na verdade, o que essas pessoas querem? Elas querem uma vingança, porque elas fracassaram ao entrar numa universidade pública, fracassaram no emprego. É isso que elas querem. Além do fato de a extrema-direita ter adotado um caráter mais religioso e messiânico. Então as pessoas estão indo ao evento do Bolsonaro para verem ali o seu Messias. Gente, em 2020, nós falamos isso aqui no livro, E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Faz 4 anos que a gente está falando isso. Ah, mas o evento em São Paulo teve muita gente. O evento em São Paulo foi uma exceção. O Bolsonaro também não está mobilizando mais como ele mobilizava antes. Pode ser por conta do cartão corporativo, pode ser porque ele deixou a presidência, mas São Paulo foi uma exceção. Por quê? Foi uma mobilização feita por um pastor que tem grande engajamento, mas houve uma pauta mobilizadora. Qual foi a pauta mobilizadora? O ataque ao STF. Sem pauta mobilizadora, bolsonarista não vai, lulista não vai, ninguém vai à rua. Por isso que no Rio de Janeiro houve um enxugamento. Por quê? Porque ali a pauta mobilizadora não estava tão clara. Ou foi turvado pelo Bolsonaro, pelo Elon Musk e pelo ataque ao STF. Porque eles viram que o ataque do Malafaia ao STF em São Paulo foi muito forte, então não foi repetido no Rio de Janeiro. Olha, eu tô cansado dessas palhaçadas que estão sendo ditas. Muito cansado.